Tem um outro aspecto da verdade. A verdade, ou melhor, as verdades elas mudam. Mas geralmente nós continuamos acreditando nas verdades antigas. Vamos pensar em Heráclito. Em Heráclito, a concepção de realidade como é um devir constante. Tudo flui e nada permanece idêntico a si mesmo. A famosa frase, nas águas do mesmo rio entramos e não entramos, somos e não somos. Ou parafraseando a música A Lista, de Oswaldo Montenegro. Quem ainda se reconhece numa foto de 10 anos atrás? Nas mesmas águas no rio entramos e não entramos, somos e não somos. Se tudo muda, então a verdade também muda. Ela escorre pelo mesmo tecido do tempo em que nós estamos deslizando sem controle. E assim como nós deslizamos sem controle, nessa linha do tempo, nós tentamos segurar essas verdades, só que elas também escorrem e também se perdem no tempo, também se alteram, também desaparecem, cada uma em seu contexto. A concepção de verdade em Platão, ela é vista como uma realidade inteligível e imutável, acessível pela razão e que está além do mundo sensível. É uma promessa vazia de estabilidade, que talvez revele em Platão mais uma recusa em aceitar que o real não oferece nada de apoio duradouro do que uma concepção realista de fato. Aristóteles vai definir a verdade como uma correspondência entre o pensamento e a realidade. No afresco da Escola de Atenas, se digitar Escola de Atenas, pintura, no Google vai aparecer os filósofos gregos e os dois filósofos principais, considerados os principais filósofos da Grécia, vão ver Platão apontando para cima, dizendo que o conhecimento vem do mundo das ideias, e Aristóteles com uma palma da mão espalmada para baixo, dizendo que o conhecimento se dá na Terra. Ou seja, o conhecimento ela é uma correspondência que existe entre o pensamento e a realidade. Só que essa adequação ela pressupõe um encontro que raramente acontece. Existe apenas uma crença de que pensar coincide com a realidade. A ideia de que o verdadeiro se apresenta de forma clara e indubitável, a consciência, é a ideia de verdade como uma evidência. E tudo que parece evidente pode ser apenas o hábito de não se questionar aquilo que para nós já é confortável. E aí nós vamos chamar de evidência.
Nós podemos então não usar a verdade como uma evidência, ou a evidência como uma verdade, mas vamos usar a correspondência então como verdade. A correspondência como verdade, ela diz que a verdade consiste na relação de adequação entre a proposição e a realidade. Essa correspondência ela tranquiliza. Só que ela ignora o quanto a realidade escapa a qualquer tentativa de ser plenamente dita. Bom, já que eu falei da correspondência e já que eu falei da evidência, por que não tocar então na verdade como uma relação pragmatista? No pragmatismo, a concepção daquilo que é verdadeiro é o que funciona na prática e na prática produz resultados eficazes. Se o que funciona é o verdadeiro, e aí é o perigo do pragmatismo, a utilidade vai substituir o real. E aquilo que é verdadeiro vai ser reduzido àquilo que for funcional. É verdade somente aquilo que serve, aquilo que não serve não é verdadeiro. E nós vemos isso muito, principalmente no âmbito político. Tudo aceito enquanto lhe é conveniente, quando não lhe é conveniente, não serve mais. Mas por que eu dei esses exemplos? Nós temos que entender que as concepções que existem de verdade, elas mudam. Essas concepções, elas se contradizem. E essas concepções, elas se substituem. Só que nós, seres humanos, continuamos acreditando, como se alguma delas fosse capaz de encerrar aquilo que nunca se deixa concluir: a angústia do existir.